Eu vou fazer uma mediação na prática para vocês desse jogo de varetas. Lógico que o meu aqui eu uso, né, de forma didática, às vezes para gravar um vídeo, às vezes para fazer uma demonstração. Mas vocês não precisam ter esse jogo aqui. Esse jogo é comprado, né, na internet. Você pode fazer com palito de churrasco bem lisinho, só passar uma lixinha fina, pintar. Você pode comprar naquelas lojinhas que são bem baratinhas o jogo de palito pequenininho. Então, existe possibilidades, certo? Eu estou usando esse grandão aqui. Aí, como é que eu faço a mediação? Porque a mediação, ela tem que ser intencional. E eu digo para a criança assim, ó, nós vamos jogar, nós vamos se divertir, mas o que eu quero trabalhar com você é sobre as diferenças. E vocês vão ver como eu vou chegar a trabalhar com isso aqui, com as diferenças. Esse jogo pode ser trabalhado, por exemplo, com aquelas crianças maiores que têm síndrome de Down, que têm autismo, que têm uma deficiência intelectual, mas já são mais grandinhos, né? Por exemplo, já são pré-adolescentes, adolescentes, então você pode trabalhar. Eles vão gostar muito do jogo de vareta. E eles já jogam isso, às vezes, na escola, em casa, mas só que a gente vai mediar aqui. Então, eu começo assim, ó. Eu apresento tudo misturadinho, né? Aqui eu separei para didaticamente mostrar o passo a passo para vocês. Mas está tudo misturado, vamos pensar. Aí eu mostro para a criança e digo, você conhece esse jogo? Como são as peças? Pode me descrever? Então, eu posso jogar varetas com os meus adolescentes, sim. Mas não é jogar, não é o jogo. Nós temos que fazer isso antes do jogo, durante o jogo e no final do jogo. Aqui eu fiz essa mediação. Então, assim, ó, você conhece esse jogo? Como são essas peças? Pode me descrever? Quantas peças amarelas nós temos? Separa aí as amarelas e vamos contar. Ok. E as azuis? Vamos separar e vamos contar. E a verde? E a vermelha? E a preta? Ok. Além da cor, por isso que eu separei, né? Além da cor, qual o outro critério que diferencia essas varetas? Você pode perguntar para a criança. E se ela não souber, você vai ajudar. Você vai construir com ela essa noção de quantidade. Certo? Ó, de quantidade. Até o que tem mais. Por isso que a gente amarra. Para ela ver na percepção que, olha só, o amarelo tem mais. E a gente pode contar, a gente pode enfileirar para ela ver uma a uma no chão, para ver que a amarela tem mais, certo? Lógico que aqui eu estou resumindo essa mediação, né? E eu vou dizer, ó, então saiba que cada cor tem uma quantidade. E além disso, nesse jogo de vareta tem uma regra. É o seguinte, cada cor tem uma pontuação. Qual a cor que tem mais? Daí a criança vai pegar o amarelo, certo? Aí eu vou dar uma informação para ela. Saiba que as amarelas, que tem muita, são as que valem menos. São aquelas que valem menos ponto. É só 5 pontos, certo? São 5 pontos. E aí você vai perguntar para a criança, por que será que tem muita e vale pouco? Mas vamos ver também o seguinte, você pode perguntar para a criança, ter mais varetas amarela facilita o jogo ou dificulta? O que você acha? Agora que a gente já viu a amarela, qual tem mais? Aí você vai lá e vai ver que é a verde, não é mesmo? A verde. Tem quantas? Vamos contar. Elas valem mais do que as amarelas. Você sabia? Isso significa algo para você? Olha só, tem menos verde, mas elas valem mais. As amarelas têm mais e valem menos. Então, se na hora do jogo eu pegar 2 amarelas e eu pegar uma verde, a verde vale mais. Então, 2 amarelas valem 5 mais 5 vale 10 e uma verde também vale 10. Isso significa alguma coisa para você?
E azul, quantas? Será que elas valem mais ou menos? Porque a azul tem menos do que a amarela. Então, será que ela vale mais ou menos? E as azuis também têm menos do que verde. Será que elas valem mais ou menos? Então, toda essa pergunta você vai fazer. E sempre perguntar para a criança, por que será? Por quê? Essas perguntas, porque você vai estar instigando ela a sair do perceptivo e elaborar uma justificativa. Não importa a justificativa. Pode estar errada a justificativa, não tem problema, a mediadora conserta a informação. Mas o processo cognitivo a criança fez, ela levantou uma hipótese para dar um argumento. E as vermelhas? Agora é essa daqui. Veja bem, a preta. Quantas pretas nós temos? Será que ela vale mais ou menos? Lembra que as amarelas têm um monte e vale menos. E a preta tem uma só. Será que ela vale menos ou vale mais? E o que isso significa? As amarelas, temos muitas, a pretas uma só. As amarelas valem 5 cada uma. E a preta vale 50. Isso é importante no jogo? Aqui, todas as varetas juntas, elas formam um grupo. Você concorda? Nesse grupo, ó, nós temos varetas iguais e diferentes. Iguais no tamanho, né? Por exemplo, e diferentes nas cores, nas quantidades e no valor. Cada uma dessas tem um valor, não é mesmo? Cada um tem um valor. Agora nós vamos pensar lá na sua sala de aula. Lá na sua sala de aula, porque a mediação faz isso. Ela transcende. Ela sai do jogo de vareta e faz a criança se projetar lá na sua sala de aula. Então, assim, ó, lá na sua sala de aula, lá é um grupo de crianças e elas são diferentes, iguais às varetas? Você concorda? Pense agora que você é uma das varetas. Uma delas, ou a verde, ou a amarela, ou a preta. Qual dessas varetas você seria? Assim, eu já fiz isso aqui com uma criança com deficiência. E como a preta estava sozinha, ela, que é muito isolada na escola, ela resolveu pegar a preta. Aí, essa mediação, eu estou reproduzindo como essa criança me disse. Então, assim, ó. Aí eu pergunto, a preta, você quer ser a preta? Por quê? Mas a vareta preta vale mais. Aí eu perguntei para a criança, ser única na sala tem valor? E sabe o que ela falou para mim? Não, porque eu não aprendo. Aí eu falei, então eu acho que a vareta preta não combina com você, ou combina? Então eu fiz todo um processo cognitivo para voltar essa ideia, dizer, então ser única é valioso. Ser única é valioso. Me conte como é ser única na sala, porque ela era única com deficiência intelectual. Como é que é ser única? É valioso? Por quê? É legal? Qual o significado de ser a vareta preta para você? Gente, lógico que eu podia aqui ficar, né? Horas conversando com vocês sobre isso. Mas, quando eu fiz essa mediação, eu tinha clareza de que o que eu queria trabalhar com essa criança. E aí não é o brincar da criança, não é o brincar, é usar o brinquedo como uma forma de elaboração cognitiva, certo? Então, a partir disso, eu trabalhei com essa criança a questão da competência, porque ela me dizia depois que ela não podia ser a preta, porque ela não aprendia. Então, eu trouxe todo um trabalho que a gente chama de mediação de sentimento de competência. E, no final, ela se sentia ao máximo de ser diferente na sala. E, inclusive, isso foi incorporado, foi conversado com a professora. Então, assim, ó, você viu? Fica diferente. Todas essas perguntas que eu fiz vão sendo direcionadas ao processo cognitivo da criança, fazendo com que ela pense. E a mediadora vai ajudando nesse processo. Então, que maravilha, você não acha? A mediação? Quando você aprende a mediar, você não fará mais tarefas sem sentido, sem significado.